Olá pessoal, mais um vídeo, né? A gente já entrando na segunda etapa aqui do nosso módulo, né, do nosso tópico básico sobre marketplaces. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre listagem, né, criação de anúncio e a gestão de anúncios ali, né? A gente trazer alguns conceitos sobre o novo e o antigo formulário que a gente tem disponibilizado aqui dentro do sistema, né, visualização de anúncio, filtros, importação e a parte de exportação, tá? Numa forma bem generalista, né, a gente tem, né, o módulo de listagem aqui, a gente consegue ver dentro da seção de estrutura de marketplace. Então, a gente tem duas maneiras, né, de realizar essa criação de anúncio. A gente pode, por meio, né, clicando aqui no formulário de listagem, ou a gente vir aqui na lista de produto, né? Selecionar o produto que a gente quer operar e aqui dentro de operações a gente vai criar o anúncio do marketplace e aí a gente seleciona aqui, né, a conta que a gente vai fazer a criação, né, com as devidas proporções de tipos de anúncio aqui que a gente faz a criação e seleciona qual vai ser o formulário aqui a ser tratado para a gente poder, né, seguir com o processo lá no formulário de criação de anúncio, tá? É, eu vou vir por aqui, né, para a gente poder trabalhar com o conceito. A gente tem o formulário antigo, né, que é a base que veio, né, quando o sistema, né, foi inserido dentro do mercado brasileiro, que, né, é o precursor, né, do formulário, né, e gerou esse novo formulário, né? A diferença de um para outro, né, tem questões de UX ali, né, que ele traz uma visualização, principalmente no novo formulário, e ele está em beta porque ele está passando por constantes evoluções, né, cada vez mais a gente procura melhorar essas funcionalidades, né, mostrar mais modais dentro desse formulário para facilitar o processo de criação, identificação dos atributos que precisam ser corrigidos, né, de uma maneira de antever, né, o que precisa ser preenchido antes de mandar para o marketplace com validadores e etc. Tá? Então, aqui no formulário antigo, né, a gente passa, quando a gente seleciona, passa por um processo de seleção aqui do que a gente precisa efetivamente colocar para poder seguir com a criação daquele anúncio ou daqueles anúncios para aquela determinada conta. Então aqui eu seleciono qual vai ser a minha conta, né, da qual eu vou criar esse anúncio, né, que eu faço a seleção. E aí tem o estoque que eu tinha comentado lá no meu último vídeo, que o padrão é a gente utilizar de fato o padrão inventário, tá? Ele vai estar sempre entre parênteses referenciando inventário para direcionar ao próprio inventário da base, e aí tudo que não tem são integrações externas. É possível, né, eu criar o anúncio por meio de uma integração externa, por exemplo, eu puxando automaticamente os meus produtos lá da loja integrada? Sim, ele vai trazer o ID lá da minha, da minha loja integrada e eu consigo listar fazendo a associação, ele vai criar a associação a partir do momento que eu faço, né, a criação desse anúncio direto com a minha loja virtual. Então, quando eu receber um pedido, ele vai estar atribuído, vai ter um ID associado, né? A gente vai entrar um pouquinho mais nessa parte de associação. Ele vai estar associado automaticamente com o ID do produto lá da minha loja virtual. Então, o decréscimo vai ser feito aqui, né? Desculpa, lá na loja virtual, no caso, tá? E aí, utilizando a sincronização que a gente viu antes para receber os estoques de lá da loja virtual para cá, faz sentido. E aí a gente faz o caminho de enviar esse estoque lá para o marketplace, tá? Ou, né, idealmente, a gente utilizar o estoque padrão, né? Porque aí a gente consegue, né, diferentemente, a diferença é essa, né? A gente vai ter a possibilidade de usar todos os campos, todos os cadastros, né? Todos os dados efetivamente que a gente colocou dentro do produto para realizar mapeamento, que a gente viu no último vídeo, que não é possível, né? A gente
fazer isso utilizando o inventário externo, o estoque externo de uma loja virtual, né? O catálogo de uma integração externa, porque a gente não tem, não é da nossa responsabilidade de fazer esse mapeamento do que é dos campos de lá direto com o marketplace dentro do nosso formulário. Então, o ideal, né, para essa criação de anúncio, né, é sempre usar esse padrão inventário aqui, tá? Aqui a gente consegue listar as categorias, né? E aí a gente consegue utilizar filtros também, né? A gente consegue realizar aqui diversos filtros para procurar por um produto específico que a gente queira, né? Com diversas opções aqui que esse filtro disponibiliza, né? E até alterar aí o número de produto por página, porque ele traz aqui por padrão 100 produtos por página, né? Então, basicamente é isso, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo de produto, né? Eu vou usar o exemplo aqui, a mochila, tá? Eu vou fazer a filtragem. Eu posso pegar o ID dele, né, do nosso banco, que é criado automaticamente, ou eu posso usar, né, o SKU aqui para fazer um filtro, né? Então, eu filtro diretamente por aquele produto e aí eu sigo aqui pelo formulário de listagem. Isso no antigo, tá? Pelo antigo, a gente tem algumas questões aqui que a gente consegue trabalhar com o catálogo do Mercado Livre. Tá? O catálogo do Mercado Livre ele é uma premissa que, né, é inserida dentro do Mercado Livre, né, que eles validam, né, quando a criação de um anúncio é feita, mesmo que fora do catálogo, eles validam muitas informações e tem uma base comparativa dentro, né, do index deles, né, da parte de sortimento e tudo mais, que eles validam se existem outros anúncios também criados com as mesmas informações, com dados e etc. E aí ocorre que automaticamente, né, há essa ativação dentro do catálogo para equalização de estrutura de anúncio lá do lado do Mercado Livre, né? Isso ocorre também, né? Tem a parte da Amazon também, que a gente pode fazer o matching, né? A gente tem alguns artigos de ajuda ali dentro da nossa base de conhecimento explicando, né, com detalhes a parte do matching ali, né? Utilizar um ASIN que já existe lá dentro, né? Ou a possibilidade de criar um novo ASIN baseado em algumas permitivas, né, e políticas que o seller precisa seguir dentro da Amazon para poder criar esse novo ASIN, tá? Então, aqui dentro do Mercado Livre, né, no formulário antigo, a gente tem essa possibilidade de, com 4 opções, a gente fazer, né, a criação do nosso anúncio direto no catálogo. Então, a gente pode usar esse anúncio aqui para fazer uma combinação por EAN, por exemplo, né? Então, quando ele vai, né, eu posso buscar de 4 maneiras. Eu posso usar o EAN ou o nome, e aí ele vai buscar produtos correspondentes a esse EAN. Ele vai pesquisar produto correspondente e fazer a correspondência se apenas um anúncio for encontrado. Fazer a pesquisa de produtos correspondentes pelo EAN ou nome e combinar o primeiro da lista, né? Pesquisar anúncio correspondente, né, em produção, e se não houver correspondência, aí sim ele cria fora do catálogo. Então a gente tem algumas opções para realizar essa pesquisa de anúncios que já estão no catálogo, ou eu posso efetivamente criar esse anúncio no catálogo. Então, só como exemplo, né, se eu fosse, esse meu produto está com o EAN cadastrado, tá? Eu tenho o EAN nele aqui, e aí eu vou para o formulário de listagem, e ele já vai fazer, né, a tentativa aqui de match, né, por um EAN que não foi encontrado lá. O EAN que eu estou cadastrado ali, né, ele não foi encontrado, né? E aí eu posso clicar em cima aqui, né? E aí eu posso não vincular, né, esse produto e aí seguir com a criação fora do catálogo, ou eu posso clicar na opção de conectar com o produto existente e aí tentar buscar por um outro EAN, por exemplo, né? Então, eu vou buscar, ó, ele achou aqui, mas ele não bateu, ele bateu com a mochila, mas ele não bateu as informações, mas aí eu posso realizar uma busca e selecionar mesmo assim. Quando eu seleciono e salvo, né, ele vai entrar em produção de catálogo, ele já está escolhido, eu não vou precisar
preencher parâmetros, porque eu vou utilizar a mesma estrutura, vou entrar dentro do catálogo, né? Vou entrar em competição de catálogo de um anúncio que já tem um detentor lá dentro. Tá? E aí eu não preciso, a única coisa que eu preciso me atentar é a questão do preço e etc, para poder seguir com a criação do anúncio e entrar na competição lá do catálogo. Tá? Então eu vou voltar aqui um pouquinho, só para a gente entrar aqui na parte do novo formulário de novo, vou pesquisar pelo mesmo produto que eu estava tratando, formulário, e aí aqui basicamente, né, ele vai ter a mesma função, tá? Então, partindo da premissa que eu quero criar um anúncio fora do catálogo, aí quando eu vou para o formulário, né, eu não consegui achar nenhuma categoria. Ele tentou, né, categorizar automaticamente, mas ele não achou. Eu posso clicar aqui e buscar por essa categoria, mesmo que não tenha, né, a categoria ali, né, pré-definida, ele vai buscar ali por algumas. Deixa eu pegar aqui. Eu vou procurar uma outra aqui. Vou colocar só para a gente contextualizar. Mochila. Eu vou pegar de calçado. Não. Vou pegar de boné. Então eu defino, né? E aí, aqui é um botão para a gente criar o anúncio, mas isso aqui ele está condicionado a gente preencher. E aí a gente tem parâmetro, dados, variações e a inteligência artificial que a gente pode trabalhar. E depois eu vou entrar no ponto aqui do extra, tá? Né? Que a gente tem um modelinho aqui de visualização prévia, baseado em modelo de anúncio. Então aqui eu tenho algumas ações, tá? Que eu posso, basicamente é só para, né, aqui na parte de inteligência artificial, né, você tem as mesmas funções que a gente clica aqui manualmente, ele aparece aqui em ação. Então eu tenho preencher os parâmetros automaticamente nos anúncios usando IA, gerar nome automaticamente, gerar descrição, combinar, né, a categoria com o anúncio, né? Então se eu rodar isso aqui, ele vai tentar, né, rodar aqui a combinação na IA, né? E aí eu posso executar, né? Ele vai tentar combinar uma categoria aqui dentro, né? Eu posso gerar um nome, por exemplo, né, no meu anúncio usando IA. Então, quando eu executo aí, você pode configurar o ajuste, né? Buscar informações aqui no exemplo da Shopee. Eu vou tirar isso aqui só para a gente poder rodar, né? Então, eu executo, ele vai rodar e aí ele já altera aqui a descrição. Então, dá para fazer algumas operações massivas, tá? Traduzir dados e etc. Mostrar ou ocultar parâmetros é a mesma coisa que eu clicar aqui no botão. Então, ele vai abrir ou fechar, tá? Detectar valores de parâmetros, né? Ele basicamente vai, né, tentar detectar se dentro desse meu produto ele tem algum valor que ainda não foi mapeado. Eu posso forçar essa detecção. Por exemplo, eu fui lá no cadastro do meu produto e inseri aqui uma informação de ficha técnica nova nesse produto, por exemplo. Aqui eu tenho o campo marca, tá? E aí eu posso colocar aqui, adicionei, né, um campo novo de marca. E aí eu coloco o valor de base, tá? Salvei. E aí eu venho aqui, isso aqui ele vai fazer uma validação aqui de tentar detectar de novo esses parâmetros, tá? Deixa eu rodar aqui. Dados. Opa, pelo botão aqui. Copiar parâmetros, detectar parâmetros. Aqui não puxou. Vamos salvar aqui. Deixa eu ver se ele tem uma lista suspensa aqui. Não. Modelo, tamanho. Deixa eu colocar modelo. Modelo. Base. Então vamos lá. Vamos tentar detectar aqui o parâmetro. Ele não puxou.
Bom, a gente pode fazer esse mesmo teste ali, né, na parte do novo formulário aqui. Esse formulário ele já está um pouco mais obsoleto. Ações e produtos é abrir os dados ou ocultar os dados. E aí você tem uma opção aqui para listar as variações como anúncio separado, né? Listar as variações que existem em estoque com anúncio separado. Aí você pode alterar a quantidade, preço, arredondar, né? Associação, mudar a categoria, alterar modelo de anúncio. Então, são todas as coisas que efetivamente a gente vai conseguir fazer diretamente aqui, tá? Então ele traz, né, toda a parte, como eu comentei antes, né, de atributo obrigatório, né, a parte, né, condicionada aos atributos que são padrões ali, independente de categoria, e a parte ali dos atributos que vêm com as obrigatoriedades de preenchimento e ficha técnica junto, tá? Beleza. Então a gente tem dados aqui, né, que a gente pode selecionar um modelo, por exemplo, né, se a gente criar um modelinho, ele vai desconsiderar a descrição padrão e vai usar a descrição, o modelo de descrição, né, de anúncio que a gente criou aqui dentro. E aí as imagens também, se tem várias imagens, você pode selecionar somente o primeiro, usar todas as fotos, adicionar outras imagens aqui jogando a URL diretamente, né, no formulário. Né? E aqui a gente tem alguns detalhes que é informações do produto cadastradas lá no próprio cadastro do produto. Tá? Bom, aí a gente tem, né, variações. E aí, o que a gente pensa dessa parte? A gente pode não fazer uma combinação das variações, a gente vai criar as variações separadamente. Então, quando a gente vai fazer um processo de criação, né, que esse produto não tem variação de fato, né, mas a gente pode pegar aqui, eu vou criar um filtro aqui e vou buscar por grupos de variações e exibir só o que tem grupo de variação. Eu vou fechar esse outro, tá? E vou pegar aqui um produto que tem aqui. Esse produto pai, né, é um produto teste cafeteira, né? Vou seguir aqui pela própria opção de listagem que a gente estava vendo. Então vou pegar aqui cafeteira, né? Vou seguir como fora do catálogo. Ele não trouxe, né, uma categoria. Eu vou colocar qualquer uma aqui, só de parametrização. Então ele vai trazer as contextualizações e aí eu tenho variação, né? Esse produto, aquele outro, como a gente viu, ele não tinha variação. Então por isso ele não aparece nada aqui. Aqui, né, quando eu seleciono as variações, eu posso combinar elas para listar separadamente, e aí eu salvo, eles vão ser criados como anúncios simples, tá? Lá dentro eu vou excluir isso aqui, tá? E aí eu volto aqui para a parte de variação. Ou eu posso selecionar e criar um grupo, tá? E aí sim ele vai ter, o meu anúncio vai ter uma estrutura de variação. E aí quando eu faço essa criação de grupo de variação, né, eu tenho que informar qual que vai ser o meu atributo personalizado, tá? E aí baseado, né, meu atributo diferenciador no caso. E aí eu preciso, né, referenciar qual é esse produto. Nesse caso que eu estou usando como exemplo, essa categoria, ele fornece cor, desenho, tecido e tamanho. Né? Então eu poderia selecionar mais de uma aqui, cor e tamanho. E aí, se eu vou utilizar um valor de parâmetro que não tem, né, na lista, eu posso usar um personalizado também, onde eu vou referenciar. Tá? Então eu vou ter aqui o valor do parâmetro personalizado, tá? E aí dentro aqui eu vou referenciar aqui a cor e o tamanho, né, para a gente poder listar. E aqui dentro, né, do produto pai, eu vou ter o nome do parâmetro personalizado. Então eu poderia colocar um outro atributo chamado, por exemplo,
modelo, né? Modelo, por exemplo, então eu preencheria modelo aqui, né? E aqui no valor do parâmetro personalizado seria o valor de fato desse parâmetro, né? Por exemplo, modelo de casa e esse outro modelo de modelo cozinha e modelo copa, por exemplo, tá? E aí a gente seleciona aqui o tipo de anúncio. Aqui falando de formulário antigo, né? Que para algumas situações ele funciona bem legal ali para né, ainda no contexto de que o formulário novo está em beta, né? A gente está sempre fazendo melhoria, mas eu acho que ele pode ajudar em bastante coisa ali, tá? E aí a gente tem a IA também, que a gente pode usar, né, para selecionar uma categoria aqui, né, ó, nenhum anúncio com categoria definida, então eu precisaria remover essa categoria aqui, né? Deixa eu tirar aqui. Tá. Aqui. Ele já fica como selecionado. Então aqui não selecionado, aí eu conseguiria, né, rodar aqui, mas ele não achou aqui na baixa do do formulário antigo, né? Eu conseguiria preencher parâmetros automaticamente, ele rodaria aqui embaixo, e aí ele já trouxe algumas coisas aqui automaticamente, né? O tamanho, aí eu poderia fazer a mesma coisa aqui, preencher os parâmetros do meu anúncio, né? Então ele já preencheria aqui, ele deu erro, ó, não deu certo, né? Então ele vai consultar para tentar fazer esse preenchimento, né? A gente depende da IA para devolver esses valores para a gente aqui, tá? Então eu poderia criar nome, por exemplo, né? Um nome personalizado, gerar uma descrição personalizada, né? Que aí a gente criaria aqui dentro de dados, né? Ele está rodando aqui e aí ele já aparece uma descrição, tá? Mas isso tudo aqui dentro de IA ele é configurável, né? Eu posso, né, colocar aqui algumas opções para completar a categoria automaticamente, completar os parâmetros também preencher os parâmetros opcionais, né? Se ele tiver marcado, se tiver desmarcado só os obrigatórios, completar os parâmetros que já têm valor preenchido, então mesmo que ele já tenha um parâmetro já com uma informação preenchida, ele atualiza, né? Ele sobrescreve esse campo. O comprimento máximo ali, interessante para a regra de marketplace, né? Por exemplo, tem alguns cenários que é máximo 100 caracteres, né? Então eu posso configurar isso. Né? Geração de descrição, né? Qual é o comprimento? Tem marketplace que o máximo é 10.000 caracteres, por exemplo. Né? Na verdade, isso aqui é o número mínimo de parágrafos. Então, eu quero mínimo 3 parágrafos aqui. Posso criar, interessante para a Amazon aqui, utilizar bullet point, né? E utilizar também as próprias instruções aqui até 200 caracteres para mandar para a IA. Tá? E aí a gente tem aqui, né, eu vou voltar para o meu produto simples, para contextualizar de uma maneira melhor. Então, é 3 homolog, se eu não me engano. E aí eu vou para o formulário antigo. E aí eu tenho essa opção aqui, né, de eu selecionar uma cópia aqui. Tá? Eu posso copiar anúncios, eu posso duplicar esse meu anúncio e aí eu vou definir que método de duplicação eu posso fazer. Né? Eu posso copiar identicamente, aí eu coloco 4 vezes aqui, por exemplo, né? Ou 3, duas vezes aqui no caso, eu copio, ele cria mais 2 anúncios idênticos, né, em cima daquilo que eu já trouxe para cá para poder criar, e aí eu poderia trabalhar aqui dentro com tipos de anúncios diferentes para cada um deles, tá? Ou eu posso, né, fazer outras coisas, por exemplo, copiar anúncios sob nome diferente, manter preço, né? Então eu colocaria nome 1, nome 2, nome 3, né? E assim por diante. Quando eu copiasse, ele faria a cópia separando por nome, né, baseado em nomes diferentes. Também preço, né, diferente, né, nome e preço diferente, né? Tem um exemplo ali, nome 1, ponto e vírgula 10, nome 2, ponto e vírgula 20, nome 3, ponto e vírgula 30 e assim por diante, tá? E aí eu consigo também por categoria, né?
A diferença é que eu precisaria colocar um ponto e vírgula no final com o ID da categoria lá do Mercado Livre, né, que é o MLB que a gente pode encontrar aqui dentro da categoria de parâmetros e, e poder puxar isso, tá? Aqui dentro aqui do MLB, a gente tem a possibilidade, por exemplo, vou buscar por mochila, e aí eu tenho esse MLB aqui que eu poderia colocar lá no final, tá? Basicamente, sobre formulário antigo, é isso, né? A estruturação ele é um pouquinho menos intuitiva, mas ele funciona, né? E tem bastante valor aqui na medida que a gente está criando ainda melhorias para o novo formulário. E aí o novo formulário, que é o nosso grande X da questão, ele vai passar pelo mesmo processo, tá? Eu vou selecionar o homolog aqui para a gente ir para o novo formulário. Ele vai ter algumas diferenças aqui já nessa parte, né? A parte de produção de catálogo, ele vai ter a mesma opção que a gente mostrou, né? Com a seleção. Aí a gente já define aqui, ó, listar as variações do produto se houver, ou listar as variações de produtos como anúncios separados. Eu posso selecionar um ou outro. E aí aqui na parte do tipo de anúncio, eu já posso selecionar mais de um, porque automaticamente ele vai aparecer um anúncio só que ele vai mandar, né, vai criar dois tipos de anúncio aqui, como clássico e como premium. Tá? Então eu não preciso fazer muita alteração aqui nesse sentido. E aí a gente já começa a ver algumas coisas diferentes aqui. A gente tem a parte de selecionar todos os anúncios para poder rodar aquela mesma, né, possibilidade de ações que eu mostrei ali no formulário antigo, né, só que ele traz aqui embaixo. Eu mostro aqui, eu consigo mostrar somente os erros, né, somente produto com erro, né. Então, se eu tivesse mais de um anúncio aqui e ativasse essa opção, o que está efetivamente, né, sem esse sinal aqui no canto de erro, né, de erro que ele diz para validar, né, ele tiraria todos os outros, né, ele omitiria, e aí a gente só veria o que efetivamente está com erro. A gente consegue fazer uma pesquisa aqui por algo, né, por exemplo, marca. Então, na verdade, pelo produto, né, então mochila, né, então eu consigo fazer um filtro da mochila, né, se eu tivesse mais de um produto. E aí aqui o botão de listar anúncio. E aí aqui a gente tem, né, por uma medida, tem alguns detalhes, que é aquela mesma parte de dados, né, que a gente viu. Tem o preenchimento, cópia de parâmetro, né, que se eu atualizar lá, ele já, ele até copiou, né, aquela cópia de parâmetros que eu tinha preenchido lá depois. Tá? Então eu consigo fazer essa cópia aqui, ó. Eu removi. Vamos pegar aqui. Tá? Deixa eu puxar a detecção aqui. Copiar parâmetros. Cadê o detectar? Aqui ele não tem o detectar porque ele puxa automaticamente. Então é um processo só do formulário antigo. Ah, tá. Ele tem um botãozinho aqui. Tá aqui. A gente vai rodar. Ó. Aí, ó, isso aqui é legal falar, tá? Aqui, aquela parte que a gente falou, né, para cada parâmetro aqui, aquela parte que a gente falou do vídeo passado sobre parametrização, mapeamento, criação de regras, ele tem esse botãozinho aqui como se fosse um link, né, um negócio, que aí você pode adicionar o parâmetro aqui diretamente na lista de anúncios, tá? E aí ele vai, né, em cima daquele parâmetro marca, né, se ele não tiver nenhum, você pode adicionar um novo, por exemplo, e fazer o processo diretamente na lista, tá? E aí, se você já tiver alguma coisa, você pode mandar aplicar para o produto, né? E aí ele já aplica né, essa regra que você criou diretamente no produto e já fica salvo, né? E aí você pode também, inclusive, né, aplicar a todos os produtos. Então ele já fica aplicado, né, para todos os produtos em cima das regras que você criou de forma póstuma, tá? E aí a gente tem a descrição, né? A parte de IA, né? A gente tem algumas configurações, mas basicamente funciona da mesma maneira que a gente
mostrou ali no formulário antigo, a gente pode gerar e tudo mais. E aí a gente tem algumas coisas aqui, né, que são obrigatórias de preencher, SKU, condição do produto, modo de envio, e a gente pode exibir a diferença, né, que diferente do formulário antigo, né, a gente pode, a gente, na verdade não que pode, né, a gente esconde, né, parâmetros não obrigatórios para deixar o mais limpo possível, né, e aí a gente consegue trabalhar com o mínimo de informações possíveis aqui. E aí ele só traz aqui embaixo, né, o atributo de ficha técnica obrigatório, né? Mas a gente pode exibir todos e aí trabalhar né, com todos os atributos aqui. Então a gente, né, eu preenchi aqui o número da peça, por exemplo, né? Ele tem um erro de validação. Ó, tem um erro para clássico e um erro para premium falando que o número da peça é obrigatório. Então, de antemão, eu já consigo, né, deixar isso preenchido e aí ele já fala para mim que está ok e eu posso listar, né, esse anúncio. Eu vou colocar aqui, por favor, não ofertar, e eu vou colocar um preço aqui. E aí, ponto importante, a gente tem aqui, né, custo de produção, né, baseado naquelas configurações que a gente viu lá atrás, passando o mouse aqui, né, à medida que você vai alterando, né, esses valores, e tanto para Premium também, se você alterar aqui, né, o preço, você consegue colocar também, né, se você altera de um para outro, né, você vai mudando aqui, né, o mesmo processo, tá? Então você vai criar dois anúncios aqui, né, e aí você pode editar da maneira que você espera entre um e outro, né? Então isso é totalmente possível aqui, alterar algumas coisas de título, de descrição e tudo mais. E aí ele traz esse tooltip aqui que é para fazer o cálculo, né? Ele vai trazer a margem, vai trazer custo de entrega, né? À medida que você ative tudo, né? Lá dentro da integração. Vamos colocar aqui. Eu vou ativar na minha conta, nessa conta da Base aqui, nossa, para vocês verem isso sendo exibido, né, nessa parte. Então, clássico aqui, eu vou colocar aqui, ó, era essa parte aqui que a gente tinha comentado, então eu vou ativar todos aqui, vou colocar uma margem de 20% aqui no clássico e no premium eu vou colocar aqui 35%. Então, beleza. Vou refazer aqui, né, para recarregar. 3 homolog, clássico e premium. Beleza, ele já trouxe aqui, estou criando. Tá? O número da peça eu tinha preenchido. Eu vou colocar de novo. Aqui ele não trouxe, né, nenhum custo, né? Acredito eu por conta da nossa conta de teste, né, mas ele traz aqui o tooltip aqui com custo de produção, de importação, de entrega e já traz uma margem aqui em cima dos valores, tá? E aí a gente pode listar esse anúncio aqui, né? Só vou colocar ali, por favor, não ofertar. Vou alterar o preço. Olha, ele já fez um cálculo aqui, inclusive, porque o preço do nosso produto, desse 3 homolog, ele é de... Cadê? Cadê o nosso 3 homolog? Deixa eu tirar aqui. Aqui, ele é de 10. Então ele já fez um cálculo em cima aqui no valor, em cima de premium, e já fez um cálculo no valor em cima de clássico. Então eu vou alterar esse valor aqui, só para a gente não ter problema. Bom, e aí eu posso listar esse anúncio, tá? Então ele vai, né, para gestão de anúncios aqui, a gente consegue acompanhar, né? Ele cai em fila, aqui ele já invalidou, né? Eu tive erro, né, no premium, no clássico, e aí ele fala, ele já vai me trazer o erro aqui, né, que eu consigo validar, fazer a validação, ó, tá faltando informação, né?
pedindo para inserir o código universal aqui que eu não inseri, né? Então eu posso selecionar esses anúncios e fazer a correção pelo novo formulário aqui, selecionando o novo formulário. Então eu venho aqui, né, vou exibir todos os parâmetros, e aí eu tenho o campo aqui de outro motivo. Tá? Código JIT vazio. Ele está com o JIT. Acho que ele não entendeu, ele estava como não se aplica, e aí, na verdade, esse valor de não se aplica não entende, né? O Mercado Livre não entende. Então a gente tinha que mudar para outro motivo. Vou listar de novo. Está em fila. E aí ele vai ser enviado lá, né? Depois que passa pela validação aqui, né? Entrou lá na fila de espera. E aí ele vai entrar aqui depois em andamento. Então, até para a gente contextualizar, né? Antes, vamos falar do novo formulário ali sobre grupos de variação, né? Para a gente ver variações no novo formulário. Então eu vou pegar aqui grupos de variações, vou exibir só grupo de variação, e aí eu vou pegar aqui, né, a cafeteira que a gente estava trabalhando. E aí eu vou fazer o processo, né, agora por operações, tá? E aqui em operações, quando eu crio um anúncio, né, vou aqui em Mercado Livre, né, seleciono Premium Clássico, né, ele tem as mesmas opções, só o conceito é um pouco diferente. Quando aqui a gente seleciona já no momento da lista de produto, qual formulário a gente vai listar. Quando a gente executa, a gente vai direto lá para o novo formulário. Então a gente tem Clássico e Premium, né, já com as duas possibilidades, né? Favor não ofertar. E aí eu vou copiar esse cara aqui para jogar também no Premium aqui para a gente poder fazer o cálculo. Ele já até fez o cálculo lá das margens, lá da taxa e tudo mais, né? Então a marca aqui, eu vou usar aquele carinha lá. Vamos ver se ele vai aplicar. Vai depender da regra que eu coloquei. Vamos ver. Colocou o produto teste cafeteira. Eu vou fazer a mesma coisa, ó, já fez no clássico também. E aí eu posso, né? Tem aquela opção também de a gente copiar. A gente pode excluir, fazer as configurações da inteligência artificial aqui também, né? Nesses 3 pontinhos. E aí eu vou trabalhar com variações, né? Que é o mesmo conceito que a gente viu ali no formulário antigo. Então eu vou criar um novo grupo, tá? Eu posso, quando eu estou falando de kits, né? E aí a gente vai passar por isso também. Ó, aqui em cafeteira, ele pegou uma categoria aqui que ele não tem o que eu preciso. Então eu vou pesquisar por cafeteira. Cafeteira. Ó, esse aqui acho que tá ótimo. Ele já trocou os parâmetros aqui, porque ó, obviamente, né? Ele já preencheu o modelo também. Já faz isso no Premium também. Então já estou com o processo pronto. Vou agora sim incluir as minhas duas variações. Eu posso selecionar todos aqui, né? Crio o grupo, aí sim eu vou ter cor e voltagem. Então eu vou colocar cor e voltagem. Eu vou explicar sobre esse conceito aqui, que a gente pode criar kit com variação. Tá? E aí eu dou um salvar. Eu vou ter aqui embaixo, né, os meus 2 produtos. Tá? Então eu vou selecionar a cor, ela é prata. Eu posso mapear esse processo aqui automaticamente também, né, utilizar, né, de acordo com o cadastro. Ó. E aí eu aplico o produto, só que ele está sem o cadastro lá dentro. E aí esse aqui é prata também. E a voltagem aqui eu vou colocar 110 esse, 220 esse cara aqui. Tá? E aí eu vou ver aqui, exibir todos os parâmetros. Ó, outro motivo. E aí eu posso, né, mandar bala aqui na criação. Ó, ele tem um erro de validação. Vamos ver. Cor, ó, variação tal, cor é obrigatório. Então vamos dar uma olhada lá. Ó, ele não pegou prata. Então vou colocar aqui prateado. Beleza? Tá. Cliquei aqui em cima da variação, ele abriu a parte de foto. Prateado.
Mas eu consigo também, né, colocar outras cores, né? Silver, por exemplo, não tem problema, né? Ele deixa. Eu posso voltar no prata também, né? Ele não tinha reconhecido, mas agora ele reconheceu. Vou deixar como prateado, né? Porque o de baixo já está. Beleza, aí ele já deixou tudo certo, né? Já estou com um sinalzinho aqui, eu posso mandar bala lá. Ó, ele deu validou, né? Deu algum erro. A gente pode conferir aqui. O campo de disponibilidade de dias de estoque deve conter unidade permitida de dias, né? Disponibilidade de estoque. Então vamos dar uma olhada, ó, ele deu erro tanto no clássico quanto no premium. Vamos dar uma olhada aqui, qual que é esse campo aqui, ó, disponibilidade de dias de estoque. Então eu preciso colocar o dias no final aqui, tá? Então eu vou remover esse campo, né? Que ele até dá a dica aqui, ó, 4 dias como exemplo, né? Mas eu vou colocar aqui e vou mandar listar de novo. Ó, ele já saiu a mensagem porque ele viu que eu tive interação, deu mais um inválido. Vamos ver o que aconteceu. Campo peso deve ter uma das unidades permitidas. Beleza, eu posso procurar aqui, ó, peso. Beleza, então eu posso colocar KG aqui. Beleza. E aí, né, vou fechar aqui essa parte e vou mandar de novo. E aí ele validou. Então ele vai cair lá em fila, né? E aí ele já até caiu aqui, né? Ele já fez a criação aqui do meu premium, né? Tanto do premium do clássico, né? Do 110, 220 como clássico e do 110, 220 como, como premium, tá? E aí aqui, já até olhando aqui essa parte, né? A gente, aproveitando que a gente caiu aqui nessa questão, né? Melhor, eu vou falar um pouquinho, né, sobre kit, né, para a gente criar kit com variação, né? Aqui na lista de produto eu vou ter minha estrutura de kits lá, que a gente viu lá atrás, e aí eu posso criar esses kits com variação, né? Por exemplo, essa parte aqui eu tenho 3 kits, né, de fone, né, e mais adaptador, então eu consigo criar isso, né, fazendo com que esses kits se tornem um anúncio único de kit com variação lá dentro. Então, basicamente, eu venho em operações aqui, eu crio esses anúncios, né, no Marketplace, independente do Marketplace. Vou colocar aqui como clássico só, mas eu poderia selecionar mais de um. E aqui dentro eu vou ter os 3 anúncios, né? Eu vou ter os 3 aqui, preciso validar né, e certificar que os 3 estejam na mesma categoria. E aí eu venho aqui na primeira variação, por exemplo, e seleciono o grupo, e aí eu tenho essa opção aqui de selecionar, incluir um item principal, né, com uma variação, né? E aí quando eu clico nesse cara aqui e separo eles por cor, por exemplo, eu venho aqui e atribuo os outros dois, né? O que vai acontecer? Os 3 kits vão virar variação, tá? E aí eu consigo aqui trabalhar da mesma maneira, né, alterando o nome aqui, kit fone mais adaptador, por exemplo. E aí eu trabalhar com os meus parâmetros, né, os meus atributos, né, defino aqui certinho a categoria e aí eu faço o processo aqui de criação de kit com variação. O que vai acontecer aqui efetivamente quando eu proceder? Eu vou ter aqui, eu vou tirar aqui esse filtro, vou lá para kits, eu vou ter aqui, né, esse cenário aqui, por exemplo, né, que a gente pode até ver lá no Mercado Livre, né, que vai ser um anúncio de kit. Ah, esse aqui ele caiu. Mas ele vai ser um anúncio de kit de fato com variação. Esse aqui está pausado. Vamos ver se eu consigo alterar. Os 3 estão pausados. A gente consegue ver aqui que está inativo. Mas ele vai ser né, como se fosse um anúncio normal de um produto com variações. E aí, à medida que vão caindo esses pedidos, de acordo com a associação que a gente tem aqui, ele vai descontando o estoque aqui, né, de cada produto, né, fazendo o cálculo, e aí ele faz o embasamento aqui, né, se eu tenho 10 de um e 50 do outro, eu só consigo montar 10 kits, e aí ele vai deduzindo esse kit, né, para seguir da maneira que se espera, tá? Então, tenho gestão de anúncios aqui, que eu ia falar um pouquinho, a gente consegue ver todos os anúncios que estão em andamento,
né? O que está ativo lá, o que está inativo, né? Se a gente realizou um processo de inativação, né? O que está em fila, aguardando para disparar lá para o marketplace, o que está inválido, que é o que a gente tentou fazer a gente tentou efetivamente criar esse anúncio e aí deu algum problema de validação, faltou alguma informação que a gente precisa corrigir e aí a gente viu que a gente consegue fazer a correção aqui diretamente. E na lixeira são os anúncios que a gente pediu para excluir lá do Mercado Livre, né? Que a gente efetivamente mandou embora, né? E ele não é exibido mais aqui. E aí a gente tem alguns filtros, tá? A gente consegue filtrar por nome do anúncio, pegar o ID do anúncio, que é o MLB, ou o ID de qualquer outro, de qual estoque ele está, o ID, né, o ID da variação, SKU, EAN, e aí por, né, aba a gente consegue fazer essa consulta aqui. E aqui também selecionar todos, né? Essa parte de operações a gente vai entrar um pouquinho em detalhe depois. E também ordenar, né? Criar uma ordenação aqui diferente para poder visualizar de uma maneira diferente. Aí a gente pode ordenar por data, por título, se é descendente, ascendente. E aqui dentro a gente tem as informações do anúncio, tá? Que a gente consegue ver os detalhes nesse campinho aqui do lado direito no lapisinho. Ele vai trazer essas informações aqui referente ao cadastro do produto e aí tem algumas informações lá do marketplace, referente à saúde, o tipo logístico que ele está, a taxa do marketplace, né? Se é uma remessa flexível, se é uma remessa flex, se é turbo, quantas visitas teve, como é que está funcionando a parte de concorrência, né? Que é o que eu comentei anteriormente lá na configuração. Né? Tem alguns logzinhos que a gente pode visualizar quando tem alteração de estoque, alteração de preço, né? E aí a gente consegue ver dentro desse anúncio essa parte aqui, tá? E aí a gente tem um botãozinho para importar, que é a mesma coisa que a gente realizar o processo por aqui, tá? Em operações, todas as alterações que a gente vê, né? A gente vai entrar, né, no intermediário 1 sobre isso, então toda alteração e atualização de anúncio a gente vai conseguir visualizar aqui, tá? Aqui na parte de importação a gente pode configurar uma importação única, né? Que aí a gente vai selecionar a conta, né, da qual a gente vai fazer a importação, taxa de IVA, né, a gente desconsidera, o ID do anúncio, que é o MLB, ou o ID efetivamente lá do marketplace, né? Gestão de anúncio, a gente vai em baixar, né, baixar novos anúncios, somente baixar. A segunda opção, ele importa e atualiza o que já foi baixado ou ele não baixa nada, tá? Então ele não traz basicamente nada. E aí a gente tem, né, essa parte de anúncios de kit. Ele basicamente ele vai trazer a tag, né, do que é kit efetivamente, né? Então a gente está melhorando essa parte para importação e trazer já gravando dentro do kit, né? Só uma estrutura que ainda está sendo expandida. A gente pode não criar os produtos em estoque, então basicamente ele vai trazer os anúncios e gravar dentro da gestão de anúncios e aí a gente pode fazer a associação automática depois, ou a gente pode criar esses produtos e aí a gente vai ter que selecionar qual que é o inventário, para qual grupo de preço a gente vai gravar a informação de preço, qual depósito a gente vai gravar o estoque, em qual idioma ele vai ser gravado a descrição, parâmetro, etc. Se a gente deve já atribuir esse produto com uma categoria que a gente já tem dentro da base ou se a gente vai importar a categoria lá do Mercado Livre. Tem a parte de filtragem de IAN, né, de SKU e se já tem um SKU com esse produto, ele não cria, né, para não gerar duplicação. Mesma coisa para EAN aqui na segunda opção. A terceira e quarta a gente pode criar algumas condicionais, ele vai criar o produto, ele insere o SKU e o número do anúncio no fim, então ele põe um underline, né, com o SKU, underline o ID do anúncio, né, e aí ele fica, né, cria praticamente um SKU completamente novo. Ou a gente pode colocar para não combinar, tá? E aí ele vai criar, mesmo que tenha SKU igual, ele faz a criação da mesma forma, tá? E aqui, se a gente coloca como não, a gente pode vincular, fazer a associação automática por combinação, tá? Que é um ponto aqui que a gente vai entrar nesse detalhe aqui sobre
sobre a associação de marketplace. A gente já cobriu alguma coisinha aí ao longo do treinamento, mas a gente tem o mesmo sentido ali do que a gente estava falando referente à loja virtual e etc. E aí a gente tem aqui para qual inventário ele vai ser associado, né? Como eu comentei, igual na listagem, o ideal é a gente sempre trabalhar com o inventário da base e aí a gente executa a importação e ele começa a rodar, tá? E aí a gente tem importação cíclica. A importação cíclica é a mesma coisa, só que a diferença, né, como eu comentei, e também equivalente lá para de sistema de contabilidade que a gente viu lá atrás, a gente faz, né, define um horário da semana para ele importar anúncio, né? E aí a gente pode configurar da maneira que a gente ache que seja interessante para a gente, né? Então, o ideal, né, é que o cliente, né, que o usuário crie os anúncios a partir da base, porque ele não precisa ficar importando, né? Não precisa ter uma importação cíclica. E aí não precisa fazer associação, ter um trabalho a mais. Então, sempre criar por dentro da base, mas a gente tem essa possibilidade aqui também. Exportar anúncios, basicamente ele traz um relatório, né? Que a gente, aqui embaixo, a gente seleciona todas as contas, né? Qual o status de todos os anúncios, né? E aí a gente consegue colocar os campos que a gente quer que puxe, né? Se tem anúncios específicos, e aí a gente separa aqui o MLB, por exemplo, por vírgula, e baixa um CSV ou gera um link, que é a mesma coisa que ele gera aqui em cima, tá? Que aí a gente consegue abrir aqui o link, né? A gente copia, deixa eu tentar abrir esse link aqui, se ele já não expirou. Aí ele baixa o CSV. Então ele vai trazer com as informações de lá, né, lá do Marketplace, né, para a gente poder baixar a planilha. Esse link pode ser fornecido para alguém que externamente vai utilizar e não tem acesso à base, ele pode baixar essa exportação pelo link. E aqui a gente vai ter o log dos excluídos, né? Toda vez que um anúncio é excluído, né? De forma manual, né? Ou por um certo determinado período aqui, né? Que ele tá parado ali, não tem nenhuma alteração e ele vai ser removido pela automação após 30 dias se não teve nenhum tipo de correção para limpeza da fila, né? Para limpeza da visualização. E aí ele traz também qual que é o anúncio que foi excluído. Mas aí a gente consegue ter todos os logs aqui, né, do que foi excluído, quem foi o perfil, de quando foi realizado esse processo, né, para entender se teve alguma falha, se teve algum erro foi cometido. E aí a gente consegue verificar tudo por aqui. E aqui, né, na Shopee, né, por exemplo, a gente tem o mesmo conceito. Né? Se a gente for, né, passar aqui pela criação de anúncio, a única coisa que vai mudar, né, é aqui a mochila, né, ele não está aplicado, mas eu consigo fazer a pesquisa, né, ele não tem só esse predictor, né, que a gente chama, esse categorizador automático está aplicado para Mercado Livre, mas a gente pode trabalhar, né, que a gente vai falar no próximo vídeo sobre associação, né, de categoria, e aí ele já vem preenchido aqui automaticamente. E aí aqui a gente tem o mesmo conceito, só que a gente tem, né, nomes diferentes dos atributos. Né? Cada marketplace tem o seu próprio nome, mas o conceito aqui de validação, né, é o mesmo. A gente precisa validar o que a gente precisa preencher, a gente consegue trabalhar em cima com o mapeamento aqui automático, né, da mesma forma que eu mostrei ali para Mercado Livre. Né? Então aqui, ó, por exemplo, né, eu consigo fazer, ó, não tenho nenhum parâmetro, né, mas aí eu poderia criar um parâmetro aqui, né, já deixar, e ele fica gravado, que aí eu vou poder utilizar, né, depois, sem precisar ficar criando. Né, eu vou pegar aqui fabricante, vou definir como sempre, né, criei, vou aplicar o produto, e aí ali a categoria que eu coloquei, o fabricante que eu coloquei, tá. Ele é lista suspensa, então a gente tem alguns casos que precisa da liberação lá da Shopee para exibir sua marca. Né? Então eu vou colocar aqui, vou trocar essa automação, né? Porque eu coloquei para puxar do fabricante e o que está cadastrado no fabricante lá é base, né? Então ele não vai deixar. Eu vou definir um valor aqui, por exemplo, né? E aí eu quero que o valor seja
sem marca. Esperar ele procurar. Ele vai... É uma lista extensa essa parte de marca, né? Então ele leva um certo tempo. Aqui, ó, ele trouxe sem marca. Eu salvo. Eu salvei e eu aplico o produto, aí ele já aplica sem marca, né? Então isso vale para... Né, alguns têm um processo mais simplista, por exemplo, Americanas, né? Que eu não preciso definir categoria, né? Eu não tenho muita distinção, né? Categoria não precisa selecionar porque ele não tem uma árvore, ele é bem simples aqui a parte de parâmetros, então eu só preciso preencher algumas coisas para ativar, né? O list, por exemplo, tem uma restrição referente à criação de variações, tá? Eles não permitem criar variação, né? Então, se a gente tentar criar variações aqui, né, ele não deixa, né? Não está disponível porque a Olist não trabalha com variações. Então, cada marketplace aqui, Netshoes, né? Aqui Netshoes é bem focado na parte de vestuário, né? Então, cada um tem o seu próprio, né, sua própria estrutura de atributos ali para a gente poder trabalhar com as categorias, trazer o parâmetro. Deixa eu botar aqui mochila, já tem mochila ali. Então ele vai trazer as categorias, eu já preciso, né, um pouco mais, né, mais restritivo em termos de informação, né? Eu preciso informar a largura, né, peso, profundidade, para que é indicado, a marca, né? Então eu vou ter uma lista enorme de marcas aqui, gênero, né? E aqui, por exemplo, eu cadastrei sem marca lá, né? Eu quero que vou adicionar um parâmetro, né? E aí eu consigo, por exemplo, definir valor, né? Como aí eu vou pegar alguma coisa aqui, Adidas, por exemplo. Se o fabricante for Linker, acho que ele deve estar cadastrado assim. Eu aplico o produto. Não, ele deve estar com outra. Vamos dar uma olhadinha lá. Aqui. Ele está sem fabricante. Então, vou colocar aqui Link. Eu vou rodar aqui o mapeamento da aplicar. Ele não pegou. Vamos ver. Como fabricante. For Linker. Vou colocar aqui. Vou realizar um mapeamento, na verdade. Copiar do meu valor fabricante. Sempre. Eu vou adicionar um mapeamento. Quero que o valor Linker seja o valor lá na Netshoes como Adidas. Eu aplico. Tá? Eu vou apagar esse de cima, né, que eu estou duplicado. Aplico o produto. E aí ele não puxou. Mas ele, né, tem esse conceito aqui, né, que ele coloca aqui automaticamente. E a gente conseguiria preencher, né, masculino, né, tamanho, enfim, né, e validando. Cortei o vídeo aqui sem querer, pessoal, mas, né, só dando continuidade, ele faz as mesmas validações que a gente tem nos outros. Casas Bahia também, né, a gente tem o processo de listagem ali. Também funciona da mesma maneira, tanto para o formulário antigo quanto para o novo, né? A gente tem a seleção aqui das categorias, né? Tem os parâmetros, né? Um pouco mais reduzido também, mas ele tem a mesma validação. Então, num contexto geral, pessoal, é isso, tá? Esse vídeo aqui, né, essa parte 2 foi mais para, né, como eu acabei pausando o vídeo anterior, é mais para a gente deixar, né, poder cobrir mais alguns marketplaces aqui, tá?
No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre associações, né, aqui dentro aqui, sobre as questões, né, de mapeamento, fazer um deparo de categoria, né, entre base e marketplace, né, ou diretamente do produto ali, que a gente consegue deixar esse processo fluido, né, de, né, de atribuição de categorias na hora de criar um anúncio.